Crianças, nós vamos de conteúdinho novo, tá bom? Em história. Nós vamos falar sobre a religião, né, dos índios, a religião indígena e também algumas heranças, né? A herança que nós herdamos, né? Alguns costumes que nós herdamos da cultura indígena, tá bom? Como vocês estão vendo aí, estas belas imagens representando a nossa cultura, né? A cultura indígena, a cultura que muito contribuiu para a nossa formação do povo brasileiro. Então, vejamos primeiro sobre a religião indígena, tá bom? Esses povos, eles apresentam muitas diferenças entre si, mas existem aspectos semelhantes, tá certo? As crenças de todas as aldeias, né, nas tribos. A religião indígena, gente, ela é caracterizada pelo xamanismo, tá bom? Que é uma religião politeísta que eles acreditam em vários deuses, como a gente viu nos conteúdos passados. Por exemplo, Tupã, que era o deus da lua, eles davam, né, vários deuses lá, e eram os deuses, são fenômenos da natureza. O trovão, por exemplo, a lua, o sol, eram os deuses dos indígenas. Mas a religião dele mesmo se caracteriza pelo xamanismo, tá bom? Que é associada à presença constante de elementos da natureza, como eu acabei de falar, e a relação entre o homem e o aspecto, entre o homem, né, o espírito e o animal, desculpa. E é por isso que eles respeitam, né, profundamente a natureza e os animais. Eles acreditam que os animais, eles são pessoas, tá bom? Como a gente tá vendo aqui. E que quando o ser humano morre, ele torna-se um animal ou outro ser. Isso é a religião indígena, muito bem representada aí nesse segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, nós temos aí também a questão do xamanismo, né? Que ele também acredita em entes superiores, tá certo? Que existem no universo, como os deuses, né? Espíritos, etc. Portanto, a figura do xamã é muito conhecida no Brasil como pajé. E é fundamental para a tribo e tem tida como grande conhecedora tanto da natureza quanto das tribos. Então, a figura do pajé, para nós aqui no Brasil, né, desde pequenininho que a gente escuta sobre o Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril, onde quando vocês eram crianças, vocês lembram, com certeza ainda tem as fotos de vocês, né, pintados, tá certo? Colocando cocazinho na cabeça, vestido na cangazinha de palha, tá certo? Na palha da vassoura. A gente fazia muito isso com vocês quando vocês eram menores na escola, principalmente maternal e jardim, antes, né, dessa pandemia. Então, o xamã é a mesma coisa que pajé. Pajé, nós somos conhecidos aqui no nosso Brasil, que é a pessoa, o chefe religioso, a pessoa que é responsável, é o curandeiro, né, a pessoa que vai... a pessoa mais velha da tribo, a pessoa que é responsável. Então, xamã. Xamanismo vem de xamã, certo? Que é a mesma coisa que pajé. Pajé, porque nós conhecemos aqui no nosso Brasil. O curandeiro da tribo, a pessoa que é o chefe religioso, certo? Da tribo indígena. Então, observem direitinho. Aqui nós temos que os indígenas, eles acreditam, né? Respeitam, né? O xamã, que é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. Tá certo? E por esse motivo ele tem diversas atribuições. Quais são as atribuições? Vejamos, nós temos aqui, vamos acompanhar aqui com a tia na segunda linhazinha do primeiro parágrafo. Mediar a vida sobrenatural e humana. Tá certo? Segundo, quais são a outra atribuição do xamã, né, do pajé? Predizer o futuro. Então, eles acreditam tanto no pajé, no xamã, que ele até prediz, né? Ele diz sobre o futuro, o seu futuro, aquela questão de olhar a sua mão e dizer como será o seu futuro, por exemplo. Influenciar os fenômenos da natureza, eles acreditam a questão do trovão, do chover, do não chover, isso tudo o xamã, ele tem esse poder de influenciar, de fazer chover ou não, por exemplo. Dar nome aos recém-nascidos, então... é uma figura muito importante nas tribos, nas aldeias indígenas, o xamã ou pajé. Então, ele dá até nome aos curumins, às crianças recém-nascidas. Eles transformar-se em animais ou outros seres, é ele, né? Fazer crescer as plantas é também responsabilidade do xamã. Curar por meio do controle dos espíritos, né? A questão de rezas espirituais. Então, essa pessoa tem esse poder de prever as guerras, certo? E suas consequências, entre várias outras atribuições. São as principais responsáveis, as principais atribuições, né, do xamã, do pajé, como você acabou de ver. Importante. Aí, você pode até pegar o seu livrinho, pode estar grifando, tá bom? Aí, aqui abaixo, nós temos aí imagens, né, representando, né, os indígenas.
Então, os indígenas, como a gente viu, eles acreditam, né? Nós temos aí o xamanismo também, ele acredita em seres superiores, como a gente viu, né? Nos deuses, nos espíritos, tá bom? Aí aqui abaixo nós temos os mitos originais também. Eles têm uma presença muito forte na religião indígena, tá certo? Nesses mitos é muito comum a presença de animais, como a gente viu, com características humanas, né? Eles dão características humanas aos animais. Acredito que quando a pessoa morre, a pessoa pode se tornar um animal ou outro ser, tá certo? Eles são utilizados para a transmissão de conceitos morais, né, educativos e religiosos. Esses mitos também eles são passados dos anciãos para os indígenas mais novos, fazendo com que a religião se mantenha viva. Lá nas tribos indígenas é sempre assim, tem muita conversa, muito diálogo. Então lá tudo é passado, né, de uma geração para outra de forma oral, né, por meio da fala. Certo? Tudo, as experiências, tudo lá é passado de uma geração para outra. Então, os indígenas, eles praticam diversos ritos, né? Pintar o corpo, como a gente pode estar vendo aí nessa imagem, furar a orelha, colocavam dentes de animais, certo? Para ser, no lugares dos colares hoje, os pingentes deles, né? Eles entrar em transe, né? A questão de dançar, cantar, ficar em silêncio, etc. Expressam simbolicamente as crenças, né, dos indígenas, tá certo? Aí aqui nós temos o outro conteúdinho. Então, esse primeiro conteúdo, nós temos, ele é ótimo, né, pequeno, nosso livrinho de história, na página 75 e 76, onde você é convidado a ler e aí depois você faça a atividadezinha bem simples da página 77 e 78. Aí agora esse nosso outro conteúdo, 77, desculpa, a 79. Agora, esse nosso outro conteúdo aqui, nós temos ele na página 80, que é sobre as heranças indígenas. Que foi que nós herdamos da cultura indígena? Gente, muitos costumes, né? Graças a Deus, nós tivemos, né, a honra, a graça de termos os indígenas como dos povos que formaram, né, o povo brasileiro. Então, durante muito tempo, houve, gente, a valorização da cultura do europeu, em detrimento da cultura dos grupos comunitários, como os indígenas e os africanos. Então, durante muito tempo nos estudos, né, certo, nos livros, eram colocados muito, ressaltando a cultura europeia, que foi muito importante para a formação do povo brasileiro. Mas agora a gente percebe, a gente vê os livros atuais, os autores dos livros atuais, eles colocam que não, que é importante para a formação do povo brasileiro, que nós devemos valorizar, sim, as três culturas. Branco, que é o europeu, o negro, que é o africano, e o indígena, que são os nativos, os primeiros habitantes do Brasil. Então, mas durante muito tempo, infelizmente, a cultura do europeu ficou o que, gente, a questão em patamar, sendo como se eles tivessem contribuído de forma mais relevante, como se fossem os melhores, tá certo? Mas graças a Deus, há algum tempo, certo, uma lei obrigou as escolas a retomar os ensinamentos das culturas, tá certo? Desses grupos minoritários, especificamente, gente, os indígenas e os africanos, certo? Então, foi obrigado, foi colocado, né, por lei. Então, as pesquisas foram e estão sendo realizadas, tá certo? Materiais têm sido bastante publicados, têm sido publicados e muitas contribuições, né, da cultura desses povos têm sido divulgados, tá certo? Que todos eles estão sendo divulgados porque todos eles tiveram o seu papel de uma forma bem relevante. Nenhum contribuiu de uma forma mais significativa do que o outro, não, tá bom? Não é por os europeus serem ricos, Portugal ser os países mais ricos daquela época e ainda hoje, que eles podemos dizer que são melhores, que ocupam posições melhores. Não. Somos, né, iguais. Todos esses povos, os indígenas na sua simplicidade, os africanos também na sua simplicidade, na sua pobreza, contribuíram muito. E hoje, graças a ele, nós temos muitos costumes, muita cultura, muitas tradições que nós herdamos deles. Tá certo, gente? Então, para entendermos um pouco da herança dos indígenas, né, para a cultura brasileira, é preciso compreender de antemão que toda essa cultura, gente, ela está baseada na coletividade e na sustentabilidade. Quer dizer o quê? Que os indígenas, eles se baseavam, né, tudo deles, a coletividade, tudo era coletivo. Tudo que eles coletavam na natureza para servir de alimento é tão importante e tão legal que nada eles levavam para dentro das suas moradias, que eram chamadas de oca, não. Tudo deles, eles faziam a divisão
ali fora, no meio da aldeia, no meio das ocas. A sua casa, a oca, ela era usada apenas para dormir. Então, tal que ela não era dividida em cômodos. Lá dentro só tinham as redezinhas de palha, que eles só entravam à noite para dormir. Mas tudo deles era coletivo. As danças, os rituais, tudo era feito fora, ali no meio das ocas, no meio da aldeia. Todos fazendo, colaborando, todos tendo, né, as suas obrigações. E a questão da sustentabilidade, que é muito importante. Eles só retiravam da natureza realmente o que eles necessitavam. Nada era usado de forma excessiva, né, estragando os alimentos, tudo da natureza. Eles retiravam, eles têm um grande respeito pela natureza, tá certo? E lá, nessa coletividade também, há uma divisão de trabalho, né, de tarefas entre os membros das aldeias. Atividades como a gente pode estar vendo aí no último parágrafo, tá certo? Atividades de caçar, de pescar, de construir ocas, de derrubar as árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz, são atribuições dos homens. Esses serviços mais pesados, que exigiam mais força, eram trabalhos dos homens, tá certo? Já as mulheres tinham, né, por ter força, uma força bem menor, né? Elas são responsáveis por semear a terra, né, para plantar, tá certo? Para modelar, para tecer, né, para plantar, para coletar os frutos, para, né, preparar os alimentos, cuidar das crianças, cuidar dos curumins. Curumins é criança, né, que é chamada nas aldeias indígenas. Então, crianças e idosos também eles tinham seu papel lá na aldeia indígena. Sabe o que era? Eles iam confeccionar utensílios, tá bom? E materiais. Também tecer artefatos em palhas e cerâmicas. Então, todo mundo lá levantava cedinho, já sabia o que deveria fazer. As crianças indígenas, né, os curumins, eles de criança, né, eles já tinham aquele hábito de estar acompanhando as pessoas mais velhas, as meninas, seguindo o que as mulheres estavam fazendo, elas já iam aprendendo. Da mesma forma, os homens. As crianças, as pequenas, né, os curumins andavam com os homens e iam aprendendo a confeccionar arco, flecha, a caçar, a pescar, a nadar. Então, cedo, eles tinham muito isso. A cultura deles vão passando de uma geração para outra desta forma. De cedo, as crianças já vão logo praticando, fazendo. Tudo que a mãe vai fazendo, ele vai já também fazendo, tá certo? Isso aí são o quê? Heranças indígenas, tá bom? Aí aqui nós temos também que, como a colheita é algo precioso, né, para a sobrevivência do grupo, todos, né, todo e cada integrante da aldeia participava da colheita, tá certo? Todo mundo, a questão da colheita. Então, desse modo, nós herdamos inúmeras contribuições para a culinária. Por exemplo, a tapioca, que nós chamamos aqui mais de goma, né? Que é feita de quê? Da mandioca, que é a principal alimento dos indígenas, como nós até vimos. Aí da tapioca a gente faz o beiju, faz o bolo, tá certo? Aí do milho nós fazemos a pipoca, aí temos a moqueca, tá certo? Então, vários alimentos nós herdamos da cultura indígena, tá certo? Muitos foram incorporados ao nosso cardápio também, temperos, né? Bebidas. Vamos. Dos instrumentos e utensílios nós herdamos cestos, como a gente pode estar vendo aí, peneiras. Nossas peneiras hoje não são mais de palha, são mais de fibras, de plástico, né? Mas herdamos da cultura indígena. Nossas redes também, abanos feitos com fibras nativas e cordas, potes, vasos, tá certo? Urnas funerárias, panelas feitas de barro naquela época, hoje são feitas mais de alumínio, são grande maioria. Os objetos de barro a gente usa mais em ornamentação, né? Mas tudo isso nós herdamos da cultura indígena, graças a eles. Então, da música também, da dança indígena, foram incorporados aos foguetes das diversas localidades. Atualmente, não é difícil encontrar instrumentos tipicamente indígenas, tá bom? Minas Gerais, São Paulo, Goiás, onde é conhecido como a catira, tá bom? Em Minas Gerais, não esqueçam. É importante, tá certo? Em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, lá é conhecido esse foguete como catira. Já em Caiapós, né, em Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, nós temos, né, caruru, o cururu ao longo de todo o litoral. Depois temos jacundá, como você pode estar vendo bem embaixo, jacundá. Nós temos no Pará e no Amazonas. Temos já o outro foguete, gato, que é no sul do Brasil, né, mais na região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E temos pífano, que é em Alagoas, tá bom? E caboclinho, que é em Pernambuco. Então, cada estadozinho nós vamos ter, né, um foguete, tá certo? Instrumentos, né, tipicamente danças, culturas que nós herdamos dos povos indígenas, tá certo? Aí, mais aí abaixo nós temos o quê?
A estrutura de decisões, ela era lá na tribo indígena, as decisões elas eram patriarcais. Ou seja, os homens eram responsáveis pelos encaminhamentos da vida da tribo. Tá certo? Como as plantações, guerras, caçadas, casamentos, luto, etc. Então, o homem era uma grande figura, né, nas aldeias indígenas. E então essa parte da herança indígena você pode estar lendo no nosso livrinho novamente, página 80 e 81, e grifando essa questão da alimentação que nós herdamos. A nossa atividade que nós vamos fazer é na página 83, tá bom? Página 84. É mais a questão de pesquisas, mas é fácil. Façam, tá bom? Você vai pesquisar e você vai fazer. Ah, tia, mas pesquisar. Você tem o celularzinho, vai lá no Googlezinho, pesquisa e escreve, coloca e responde.